Bom dia, meu irmão, minha irmã. É uma bênção poder começar mais um dia com você aqui, em oração. Antes de tudo, eu quero te lembrar de uma verdade que renova o nosso coração. Deus está com você. Você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando o silêncio parece pesado, o Senhor continua ao seu lado, cuidando de você com amor e fidelidade. Creia, se hoje você acordou, é porque Deus ainda tem planos lindos para a sua vida. Este é um novo dia, uma nova oportunidade de confiar, recomeçar e caminhar com fé. E para começar com o coração cheio da presença de Deus, a nossa oração de hoje será baseada em um salmo, uma palavra viva, cheia de promessa e consolo para a sua alma. Vamos orar juntos? Feche os olhos comigo por um momento. Respire fundo. Agora imagine sua vida como uma longa caminhada. Você já passou por montanhas altas, onde o sol brilhava no seu rosto e tudo parecia possível. Você já caminhou por campos verdes, onde havia paz e abundância. Mas hoje você se encontra em um lugar diferente. Você está em um vale escuro, frio, onde as paredes parecem se fechar ao seu redor. Um lugar onde sua voz ecoa quando você chama por Deus e parece que Ele não responde. Um vale onde cada passo é doloroso, onde cada respiração é um esforço, onde você se pergunta se algum dia vai sair dali. Talvez seja o vale da doença que chegou sem avisar, o vale da perda financeira que destruiu anos de trabalho, o vale do luto que partiu seu coração ao meio, o vale da solidão que sussurra mentiras sobre seu valor, o vale da depressão que rouba suas cores, o vale do casamento despedaçado, o vale dos filhos que se afastaram, o vale dos sonhos que morreram. E neste vale, numa madrugada escura como esta, você fez uma oração desesperada. Talvez você tenha sussurrado: Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou sobreviver a isso. Este vale vai me engolir. Mas eu tenho uma palavra do céu para você hoje. Você não vai morrer nesse vale. Não porque eu digo, mas porque Deus já decretou sobre sua vida algo que você precisa ouvir. Há 3.000 anos, um homem chamado Davi enfrentou um vale tão escuro quanto o seu. E do fundo daquele vale, ele escreveu palavras que atravessaram milênios para chegar até você hoje. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você ouviu o que Davi disse? Ele não disse se eu morrer no vale. Ele não disse se eu ficar preso no vale. Ele disse: andasse pelo vale. Andasse. Essa palavra vai mudar tudo na sua vida hoje. Porque quando você anda por um lugar, significa que você está em movimento. Significa que você não estabeleceu residência ali. Significa que aquele lugar é uma passagem, não um destino final. O vale onde você está hoje não é seu endereço permanente. É uma estrada que você está percorrendo. E toda estrada tem um fim, mas eu sei o que você está pensando. É fácil falar. Você não sabe pelo que estou passando. Você não sabe há quanto tempo estou neste vale. Você não sabe quantas vezes eu tentei sair e não consegui. Eu entendo sua dor. Eu entendo seu cansaço. Eu entendo quando você olha para as paredes deste vale e elas parecem tão altas que você não consegue nem imaginar como seria a vida lá em cima novamente. Mas deixe-me te contar algo sobre Davi que talvez você não saiba. Quando ele escreveu este salmo, ele não estava numa montanha, ele estava numa caverna, fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. Seus próprios soldados o haviam abandonado. Sua família estava em perigo. Ele não tinha casa, não tinha trono, não tinha certeza se viveria para ver o próximo amanhecer. E foi daquele lugar mais baixo, daquela escuridão mais profunda, que brotou o salmo que consolou mais corações quebrantados na história da humanidade.
O Vale de Davi produziu o Salmo 23. E você sabe o que isso significa? Significa que seu vale também está produzindo algo. Seu vale não é apenas destruição, é gestação. Não é apenas fim, é preparação. Não é apenas dor, é transformação. Mas para entender isso completamente, você precisa compreender uma verdade espiritual que pode mudar sua perspectiva sobre este momento da sua vida. Davi disse: vale da sombra da morte. Não vale da morte. Vale da sombra da morte. Você sabe o que é uma sombra? Uma sombra só existe quando há luz em algum lugar. Se estivesse completamente escuro, não haveria sombras. Apenas escuridão total, mas onde há sombra, há evidência de luz. O que você está enfrentando hoje pode parecer morte, pode parecer fim, pode parecer que tudo acabou, mas na verdade é apenas sombra. É uma experiência temporária de algo que parece real, mas não tem poder final sobre você. A sombra não pode te matar. A sombra só pode te assustar. E eu vim te dizer hoje que você não precisa mais ter medo desta sombra, porque por trás dela, por cima dela, além dela, está a luz do rosto de Deus brilhando sobre sua vida. Você já observou como as sombras mudam durante o dia? De manhã elas estão numa posição, ao meio-dia quase desaparecem, à tarde se estendem para outro lado. Sombras não são fixas. Elas se movem conforme a luz se move. E a luz sobre sua vida está se movendo. O que hoje projeta uma sombra gigante sobre você, amanhã será apenas uma pequena mancha no chão. E depois de amanhã, nem mesmo isso. Mas aqui está o que quero que você entenda. Deus não está tentando tirar você do vale rapidamente. Ele está tentando te ensinar a atravessar o vale acompanhado. Muitas pessoas prolongam seu sofrimento porque gastam toda a energia tentando escapar do vale, ao invés de aprender a confiar em Deus dentro do vale. Elas mudam de cidade pensando que geografia vai resolver problema de coração. Elas mudam de emprego pensando que circunstância vai curar ferida de alma. Elas mudam de relacionamento pensando que pessoa nova vai preencher vazio que só Deus pode preencher. Mas Davi descobriu algo diferente. Ele descobriu que o segredo não era sair rápido do vale. O segredo era nunca atravessar o vale sozinho. Tu estás comigo, ele disse. Não, tu vais me tirar daqui. Não, tu vais fazer este vale desaparecer. Mas tu estás comigo, presente, aqui, agora, no meio da sua dor, no centro da sua luta, no fundo do seu vale. Deus não está esperando você sair do vale para se aproximar de você. Ele desceu ao vale para caminhar ao seu lado. E quando você tem Deus caminhando ao seu lado, até o vale se transforma. Não necessariamente porque o vale muda, mas porque sua percepção do vale muda. Não porque as circunstâncias ficam mais fáceis, mas porque sua força para enfrentar as circunstâncias se multiplica. Imagine um pai forte caminhando de mãos dadas com seu filho pequeno numa trilha difícil. O caminho continua sendo íngreme, as pedras continuam sendo pontiagudas, mas a criança não tem medo porque sabe que não está sozinha. Sabe que se tropeçar, o pai a levanta. Sabe que se cansar, o pai a carrega. Sabe que o pai conhece o caminho e nunca se perde. É assim que Deus quer caminhar com você neste vale. Ele conhece cada curva desta estrada. Ele sabe exatamente onde você está, por que você está aí e quando você vai sair. Ele sabe qual é a saída mais segura, qual é o caminho mais curto e qual é a jornada que vai fortalecer você em vez de quebrantar você. E mais do que isso, ele sabe o que está esperando você do outro lado deste vale. Porque veja bem, meu irmão, minha irmã, você não está apenas atravessando um vale para voltar a ser quem você era antes. Você está atravessando um vale para se tornar quem Deus sempre sonhou que você fosse. O vale não é apenas sobre sobrevivência, é sobre transformação. Não é apenas sobre resistir, é sobre ressurgir. Não é apenas sobre aguentar,
é ek, sobre prevalecer. E aqui está uma verdade que eu quero gravar no seu coração hoje. Todo vale tem duas saídas. Você pode sair dele quebrado ou você pode sair dele fortalecido. Você pode sair dele amargo ou você pode sair dele melhor. Você pode sair dele apenas sobrevivente ou você pode sair dele como vencedor. A diferença não está no vale em si. A diferença está em como você atravessa o vale. E eu vim te ensinar hoje como atravessar seu vale da maneira que Davi atravessou o dele. Com fé em vez de medo. Com confiança em vez de desespero. Com a certeza de que este vale é uma passagem, não uma prisão. Mas antes de prosseguirmos, eu preciso que você faça algo comigo. Eu preciso que você pare de lutar contra o vale e comece a caminhar através dele. Para de gastar energia tentando voltar atrás, porque o caminho para a sua vitória não está atrás de você. Está à frente. Para de gastar energia tentando escalar as paredes do vale com suas próprias forças, porque Deus tem uma estrada que vai te levar para fora dali do jeito certo, no tempo certo. Para de gastar energia questionando por que você está no vale e comece a perguntar o que Deus quer te ensinar no vale, porque pode ser que você esteja no vale não porque Deus te abandonou, mas porque Deus te escolheu. Não porque você fez algo errado, mas porque Deus está preparando algo certo. Não porque sua fé é fraca, mas porque sua fé está sendo refinada. Olhe para José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi caluniado e jogado na prisão por um crime que não cometeu. Ficou esquecido na cadeia por anos. Parecia que Deus havia se esquecido dele completamente. Mas aquele vale era necessário para que José se tornasse quem ele precisava ser para salvar uma nação inteira da fome. Se ele tivesse continuado como o filho mimado do papai, vivendo confortavelmente na casa do pai, ele nunca teria desenvolvido a maturidade, a sabedoria e a dependência de Deus necessárias para administrar todo o Egito. O vale de José era sala de aula de Deus, e seu vale também é. Olhe para Paulo. Ele foi perseguido, apedrejado, preso, naufragou, passou fome, foi abandonado pelos amigos. Ele disse que tinha um espinho na carne que o atormentava constantemente. 3 vezes ele pediu para Deus tirar aquilo dele, e Deus disse não. Por quê? Porque aquele espinho mantinha Paulo dependente da graça de Deus. Aquela fraqueza o fazia poderoso no reino espiritual. Aquele vale o qualificava para consolar outros que passariam por vales similares, e Paulo entendeu isso. Por isso, ele disse: me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O vale de Paulo se tornou plataforma para o poder de Deus, e seu vale também pode. Olhe para Jesus. Ele passou pelo vale mais escuro que qualquer ser humano já atravessou. O vale da cruz, o vale do abandono, o vale da injustiça, o vale da dor física e emocional mais intensa que já existiu. E naquele vale, ele não apenas sofreu por você, ele venceu por você. Ele não apenas morreu no vale, ele ressuscitou do vale. E ao ressuscitar, ele garantiu que todo vale que você atravessasse também teria uma ressurreição do outro lado. O vale de Jesus se tornou nascente de vida eterna para todo aquele que crer. Você está começando a te entender? Seu vale não é acidente, não é castigo, não é prova de que Deus não te ama. Seu vale é escola, é preparação, é transformação, é qualificação para algo maior que Deus está preparando para a sua vida. E quanto mais escuro o vale, maior a luz que Deus está preparando para brilhar através de você do outro lado. Então hoje, eu quero que você faça uma declaração comigo. Uma declaração que vai mudar sua perspectiva sobre este momento da sua vida. Uma declaração que vai alinhar seu coração com o coração de Deus sobre sua situação. Repita comigo: este vale não é meu endereço final.
Eu estou atravessando, não me estabelecendo. O que parece sombra de morte é apenas evidência de que há luz em algum lugar. Deus está comigo neste vale, transformando minha maior dor na minha maior glória. Eu não vou morrer neste vale. Eu vou ressuscitar deste vale mais forte, mais sábio, mais parecido com Jesus do que quando entrei nele. Agora quero que você entenda algo muito importante sobre a palavra que Davi escolheu usar neste salmo. No hebraico original, quando Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale, ele usou uma palavra muito específica para andar. Não era a palavra para ficar parado. Não era a palavra para se estabelecer. Não era a palavra para construir casa. Era a palavra para movimento contínuo, para jornada, para travessia. E isso faz toda a diferença no mundo, porque existe uma diferença fundamental entre morar no vale e atravessar o vale. Entre se estabelecer na dor e caminhar através da dor. Entre aceitar o vale como destino final e vê-lo como passagem temporária. Quando você mora no vale, você arruma a casa ali. Você aceita que aquilo é sua realidade permanente. Você para de sonhar com algo melhor. Você para de lutar. Você para de acreditar que pode ser diferente. Mas quando você atravessa o vale, você mantém a bagagem leve. Você não se apega às circunstâncias temporárias. Você não deixa que a geografia atual defina sua identidade futura. Você continua caminhando, mesmo quando cada passo dói. E eu preciso te perguntar hoje, você está morando no seu vale ou atravessando o seu vale? Porque se você está morando ali, se você fez as pazes com a depressão como se fosse sua companheira permanente, se você aceitou a escassez como se fosse seu destino inevitável, se você assumiu que a solidão é tudo o que você merece, se você abraçou a doença como se ela definisse quem você é, então eu tenho uma palavra profética para você hoje. É hora de fazer as malas, é hora de parar de arrumar a casa no vale e começar a caminhar para fora dele. Não porque o vale vai desaparecer magicamente, mas porque você não foi criado para viver ali permanentemente. Você foi criado para montanhas, para lugares altos, para a vida abundante, para a alegria indizível, para a paz que excede todo entendimento, para a esperança que não confunde, para amor que nunca falha. O vale pode ser parte da sua jornada, mas não pode ser o final da sua história. E a primeira coisa que você precisa fazer para sair do vale é mudar sua linguagem sobre o vale. Para de dizer, eu sou depressivo, e comece a dizer, eu estou passando por um tempo de tristeza. Para de dizer, eu sou um fracassado, e comece a dizer, eu estou aprendendo com meus erros. Para de dizer, eu nunca vou conseguir, e comece a dizer, eu ainda não consegui, mas estou crescendo. Para de dizer, Deus me abandonou, e comece a dizer, Deus está comigo mesmo quando eu não o sinto. Para de dizer, isso nunca vai acabar, e comece a dizer, isso é temporário. Para de dizer, eu não consigo mais, e comece a dizer, com Deus eu posso todas as coisas. Porque suas palavras têm poder, suas palavras criam realidade. Suas palavras abrem portas ou fecham portas. Suas palavras atraem vida ou atraem morte. E quando você muda sua linguagem, você muda sua mentalidade. E quando você muda sua mentalidade, você muda sua realidade. Mas deixe-me te contar por que Davi escolheu especificamente a palavra sombra quando falou sobre o Vale da Morte. Davi era um pastor antes de ser rei. Ele conhecia as ovelhas, ele sabia como elas se comportavam. E ele sabia que quando uma ovelha via uma sombra grande se movendo rapidamente, ela entrava em pânico. Ela pensava que era um predador. Ela pensava que ia morrer. Mas muitas vezes, aquela sombra era apenas de uma nuvem passando rapidamente pelo sol, ou de um pássaro voando alto, ou até mesmo da sombra de outra ovelha ampliada pelo ângulo do sol. A ovelha reagia com terror mortal a algo que não tinha substância real. E Davi percebeu que nós, humanos,
fazemos a mesma coisa. Vemos a sombra dos nossos problemas projetada gigantesca na parede da nossa mente e pensamos que vai nos destruir. Mas, na realidade, muitas vezes é apenas sombra, amplificação, distorção, ilusão de ótica espiritual. O diagnóstico médico projeta uma sombra gigante, mas a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. A conta bancária no vermelho projeta uma sombra gigante, mas a palavra de Deus diz: meu Deus suprirá todas as suas necessidades. A solidão projeta uma sombra gigante, mas a palavra de Deus diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. A incerteza sobre o futuro projeta uma sombra gigante, mas a palavra de Deus diz: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de calamidade. Você está reagindo à realidade ou à sombra da realidade? Porque se você está reagindo apenas à sombra, você está dando poder a algo que não tem substância real sobre sua vida. E aqui está algo importante que você precisa entender sobre sombras. Elas são sempre maiores que o objeto que as projeta. Um objeto pequeno pode projetar uma sombra gigante, dependendo da posição da luz. Da mesma forma, um problema pequeno pode projetar uma sombra gigante na sua mente quando você está olhando para ele da posição errada. Mas, quando você muda de posição, quando você sobe um pouco mais alto, quando você se aproxima da luz, quando você olha de um ângulo diferente, a sombra diminui drasticamente. Às vezes, desaparece completamente. E onde está a posição certa para olhar seus problemas? Na presença de Deus, na perspectiva eterna, na verdade da sua palavra. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós eterno peso de glória, muito maior do que todos eles. Paulo disse isso. Paulo, que foi espancado, apedrejado, preso, naufragou, foi picado por cobra venenosa, passou fome, sede, frio. Ele chamou tudo isso de sofrimentos leves e momentâneos. Como ele conseguia dizer isso? Porque ele estava olhando de uma posição diferente. Ele estava vendo da perspectiva da eternidade. Ele estava medindo suas dificuldades temporárias contra a glória eterna que estava sendo produzida através delas. E quando você faz isso, quando você coloca seus problemas atuais na balança da eternidade, eles não desaparecem, mas eles se reajustam ao tamanho real deles. Aquilo que parecia gigante se torna manejável. Aquilo que parecia impossível se torna apenas difícil. Aquilo que parecia eterno se torna temporal. Mas eu sei que às vezes é difícil ter essa perspectiva quando você está no fundo do vale. Quando a dor é muito real, muito intensa, muito presente. E por isso que Davi não disse: eu não sinto medo. Ele disse: não temeria mal algum. Ele reconheceu que existia uma possibilidade real de medo. Existia uma razão legítima para se preocupar. Existia causa real para a ansiedade. Mas ele escolheu não dar lugar ao medo. E a razão pela qual ele podia fazer essa escolha era simples: porque tu estás comigo. A presença de Deus muda tudo. Não necessariamente muda as circunstâncias imediatamente, mas muda sua capacidade de lidar com as circunstâncias. Quando você sabe que Deus está com você, você pode enfrentar qualquer coisa. Quando você sabe que Deus está ao seu lado, você não precisa ter medo de nenhum inimigo. Quando você sabe que Deus está segurando sua mão, você pode caminhar através de qualquer escuridão. Mas aqui está o que eu acho mais lindo neste versículo. Davi não disse: Deus vai me tirar do vale. Ele disse: Deus está comigo no vale. Existe uma diferença profunda entre essas duas coisas. Quando você ora para Deus te tirar do vale, você está dizendo: Deus, mude minhas circunstâncias para que eu possa ter paz. Mas quando você entende que Deus está com você no vale, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti, independentemente das minhas circunstâncias. E esta segunda postura é infinitamente mais poderosa que a primeira, porque circunstâncias mudam. Situações são temporárias, problemas vêm
e vão, mas a presença de Deus é constante. A fidelidade de Deus é eterna. O amor de Deus nunca falha. E quando você baseia sua paz na presença de Deus, em vez de na ausência de problemas, você se torna inabalável. Não porque você não passa por dificuldades, mas porque você sabe quem está passando pelas dificuldades com você. Deixe-me te contar uma história real que aconteceu comigo há alguns anos. Eu estava conversando com uma senhora idosa numa igreja. Ela havia perdido o marido após 50 anos de casamento. Havia perdido a casa numa crise financeira. Estava lutando contra câncer. E ela me disse algo que nunca esqueci. Ela disse: "Pastor, eu não entendo por que tudo isso está acontecendo comigo ao mesmo tempo. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus não mudou. Ele ainda é bom. Ele ainda me ama. E se Ele está permitindo que eu passe por isso, é porque Ele tem um plano que eu não consigo ver ainda." E então ela sorriu, um sorriso genuíno, cheio de paz, e disse: "Eu não sei como tudo vai terminar, mas eu sei quem segura o final da história." Aquela mulher entendeu o que Davi entendeu, que a segurança não vem de ter uma vida sem problemas. A segurança vem de ter Deus ao seu lado, independentemente dos problemas. E quando você tem essa segurança, você pode caminhar através de qualquer vale. Não porque o vale não é real, mas porque quem caminha com você é maior que qualquer vale. Mas há algo mais que eu quero que você entenda hoje. Algo que pode transformar completamente sua perspectiva sobre este tempo difícil da sua vida. O vale não é apenas sobre o que você está atravessando, é também sobre quem você está se tornando. Toda vez que você escolhe confiar em Deus no meio da incerteza, você se torna uma pessoa mais forte. Toda vez que você escolhe esperança no meio do desespero, você desenvolve um caráter mais resiliente. Toda vez que você escolhe gratidão no meio da escassez, você cultiva um coração mais generoso. Toda vez que você escolhe perdão no Mamonol-Boob, no meio da dor, você se torna mais parecido com Jesus. O vale está formando você, está moldando você, está refinando você, está preparando você para algo que você ainda não pode ver, mas que Deus já tem preparado. E aqui está uma verdade que pode mudar sua vida. As pessoas que mais consolam são aquelas que mais sofreram. As pessoas que mais ajudam são aquelas que mais precisaram de ajuda. As pessoas que mais encorajam são aquelas que mais passaram por desânimo. Seu vale atual não está apenas preparando sua vitória, está preparando seu ministério. Não está apenas produzindo sua cura, está produzindo sua capacidade de curar outros. Não está apenas gerando sua libertação, está gerando sua habilidade de libertar outros. Paulo disse: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estão passando por qualquer tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus." Você está sendo consolado hoje para que possa consolar outros amanhã. Você está sendo fortalecido hoje para que possa fortalecer outros amanhã. Você está sendo liberto hoje para que possa libertar outros amanhã. Seu vale tem um propósito que vai muito além de você. Tem um propósito que vai impactar pessoas que você nem conhece ainda. Tem um propósito que vai gerar vida em lugares onde você nem imagina que sua história vai chegar. Por isso que é tão importante você atravessar este vale da maneira certa, com fé, não com amargura, com esperança, não com ressentimento, com gratidão, não com revolta. Porque a maneira como você atravessa o vale determina o que você leva do vale. E o que você leva do vale determina o que você pode dar para outros que vão passar por vales similares. Se você sair do vale apenas aliviado, você só pode oferecer alívio para outros. Mas se você sair do vale transformado, você pode oferecer transformação.
Se você sair do vale apenas sobrevivente, você só pode ajudar outros a sobreviver. Mas se você sair do vale vencedor, você pode ensinar outros a vencer. E Deus não quer apenas que você sobreviva ao seu vale. Ele quer que você vença seu vale. Ele quer que você saia dele melhor do que entrou. Ele quer que você use este tempo difícil como trampolim para algo extraordinário na sua vida. Mas agora eu preciso te falar sobre um erro que pode prolongar desnecessariamente seu tempo no vale. Um erro que muitas pessoas cometem sem perceber. Um erro que transformou vales temporários em prisões permanentes para milhares de pessoas. É o erro de tentar sair do vale com suas próprias forças. Deixe-me explicar o que quero dizer. Quando você está no vale, há uma tentação natural de fazer qualquer coisa para sair dali o mais rápido possível. E isso é compreensível. Vale é lugar de dor. Vale é lugar de desconforto. Vale é lugar onde você se sente vulnerável e exposto. Então sua mente começa a trabalhar. Você começa a fazer planos, você começa a buscar soluções, você começa a tentar controlar a situação. Se o vale é financeiro, você pensa: vou trabalhar mais horas, vou pegar mais empregos, vou me mudar para um lugar mais barato. Se o vale é relacionamento, você pensa: vou conhecer pessoas novas, vou me inscrever em aplicativos, vou mudar meu visual. Se o vale é profissional, você pensa: vou fazer mais cursos, vou mandar mais currículos, vou aceitar qualquer coisa que aparecer. Se o vale é emocional, você pensa: vou me ocupar mais, vou viajar, vou tentar esquecer. E não há nada errado em tomar atitudes práticas. Não há nada errado em ser proativo. Não há nada errado em usar a sabedoria que Deus te deu. O erro está em tentar resolver problemas espirituais com soluções apenas carnais. O erro está em tentar sair do vale sem atravessar o vale. O erro está em tentar encurtar um processo que Deus quer usar para a sua formação. Porque aqui está uma verdade que pode soar dura, mas é libertadora. Nem todo vale é para você sair correndo. Alguns vales são para você atravessar devagar. Alguns vales são para você aprender enquanto caminha. Alguns vales são aula de Deus. E quando você tenta sair correndo da sala de aula, você perde a lição. E quando você perde a lição, você pode ter que repetir o ano. Deixe-me te contar sobre uma mulher da Bíblia que ilustra perfeitamente isso. O nome dela era Agar. Agar era serva de Sara, esposa de Abraão. Quando Sara não conseguia ter filhos, ela deu Agar para Abraão como concubina para que ela pudesse gerar um filho em seu lugar. Agar engravidou, mas então começaram os problemas. Sara ficou com ciúmes e começou a maltratá-la. A situação ficou tão difícil que Agar decidiu fugir. Ela pegou suas coisas e saiu correndo para o deserto. Agar estava no vale da rejeição, do maltrato, da humilhação. E sua solução foi tentar sair do vale com suas próprias pernas, literalmente. Mas Deus tinha outros planos. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, junto a uma fonte de água. E lhe fez uma pergunta interessante. Agar, serva de Sara, de onde você veio e para onde está indo? Agar respondeu: estou fugindo da minha senhora Sara. E então o anjo disse algo que deve ter soado muito estranho para ela. Volte para sua senhora e submeta-se a ela. Espera, Deus estava mandando Agar voltar para o vale? Voltar para o lugar da dor? Voltar para a situação difícil? Sim, porque Deus sabia algo que Agar não sabia. Ele sabia que ela não estava pronta para a saída ainda. Ele sabia que havia lições que ela precisava aprender no vale. Ele sabia que havia promessas que só poderiam se cumprir se ela atravessasse o vale da maneira certa, no tempo certo. E olha o que Deus prometeu para ela: multiplicarei tanto a sua descendência que não será possível contá-la. A bênção de Agar estava do outro lado da obediência, estava do outro lado da submissão, estava do outro lado de voltar para o vale e atravessá-lo da maneira que Deus queria,
não da maneira que ela queria. E você sabe o que aconteceu? Agar voltou. Ela atravessou o vale da maneira de Deus. E no tempo certo, Deus a libertou. No tempo certo, ela foi promovida. No tempo certo, as promessas se cumpriram. Mas imagine se ela tivesse continuado fugindo. Imagine se ela tivesse insistido em sair do vale com suas próprias forças. Ela teria perdido tudo o que Deus havia preparado para ela. E essa é a mesma escolha que você tem hoje. Você pode continuar tentando sair do seu vale correndo. Você pode continuar tentando resolver tudo com sua própria sabedoria, sua própria força, seus próprios recursos. Ou você pode fazer como Agar fez. Você pode voltar. Não necessariamente voltar fisicamente, mas voltar espiritualmente. Voltar para a posição de confiança em Deus. Voltar para a posição de submissão ao processo divino. Voltar para a posição de dependência da graça. Porque aqui está o que acontece quando você tenta sair do vale com suas próprias forças. Você pode até conseguir sair do vale geograficamente, mas você leva o vale com você emocionalmente. Você muda de cidade, mas leva os medos junto. Você muda de emprego, mas leva as inseguranças junto. Você muda de relacionamento, mas leva as feridas junto. Você muda de igreja, mas leva os ressentimentos junto. E aí, em vez de ter um vale, você tem múltiplos vales, porque você não resolveu a raiz do problema. Você apenas mudou a localização do problema. Mas quando você permite que Deus te ajude a atravessar o vale, Ele não apenas te tira do vale. Ele tira o vale de você. Ele não apenas muda suas circunstâncias, Ele muda você. Ele não apenas resolve seus problemas externos, Ele cura suas feridas internas. Ele não apenas te dá uma nova situação, Ele te dá um novo coração. E, quando você sai do vale transformado, você nunca mais é a mesma pessoa. Você carrega dentro de você uma força que não vem das circunstâncias. Você carrega uma paz que não depende dos problemas. Você carrega uma alegria que ninguém pode tirar. Mas isso só acontece quando você deixa Deus ser Deus no processo. Deixe-me te falar sobre outro erro comum que as pessoas cometem quando estão tentando sair do vale com suas próprias forças. Elas começam a fazer acordos com Deus. Deus, se tu me tirares dessa situação, eu vou te servir melhor. Deus, se tu me deres esse emprego, eu vou dizimar direitinho. Deus, se tu curares minha família, eu vou te obedecer em tudo. Deus, se tu trouxeres alguém para minha vida, eu vou parar com aqueles pecados. Você já fez algum acordo desses? Com Deus? Eu entendo por que fazemos isso. É nossa tentativa desesperada de controlar o resultado. É nossa maneira de tentar acelerar o processo. É nossa forma de tentar convencer Deus a fazer o que achamos que Ele deveria fazer. Mas aqui está o problema com acordos. Eles pressupõem que você tem algo para oferecer a Deus que Ele não pode conseguir de outra forma. Eles pressupõem que você pode barganhar com o Criador do Universo. Eles pressupõem que Deus precisa dos seus méritos para agir na sua vida. E isso simplesmente não é verdade. Deus não age na sua vida porque você merece. Deus age na sua vida porque Ele te ama. Não porque você é bom o suficiente, mas porque Ele é bom o suficiente. Não porque você conquistou o favor dEle, mas porque o favor dEle é gratuito. E quando você tenta fazer acordos com Deus, você na verdade está insultuando a graça dEle. Você está dizendo que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Você está dizendo que precisa acrescentar algo à obra completa que Ele já fez por você. Mas a verdade é que você não precisa convencer Deus a te abençoar. Você só precisa se posicionar para receber as bênçãos que Ele já quer te dar. Você não precisa convencer Deus a te curar. Você só precisa crer que Ele é o Deus que cura. Você não precisa convencer Deus a suprir suas necessidades. Você só precisa confiar que Ele é o Deus que supre. Você não precisa convencer Deus a te dar um futuro.
Você só precisa descansar no fato de que ele já tem um futuro preparado para você. A diferença entre tentar sair do vale com suas próprias forças e deixar Deus te levar através do vale é a diferença entre esforço e descanso, entre luta e confiança, entre ansiedade e paz. Quando você tenta resolver tudo sozinho, você fica ansioso, porque tudo depende de você. Quando você entrega tudo para Deus, você descansa, porque tudo depende dele. E Deus é muito melhor em resolver problemas do que você. Ele tem recursos que você não tem. Ele tem conexões que você não conhece. Ele tem poder que você não possui. Ele tem sabedoria que você não alcança. Ele tem perspectiva que você não enxerga. E mais importante que tudo isso, ele tem amor por você que você nem consegue compreender. Então, por que você insiste em tentar fazer o trabalho dele? Deixe-me te contar uma parábola que Jesus contou, que ilustra perfeitamente isso. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu sua herança antecipadamente, saiu de casa e gastou tudo em vida dissoluta. Quando acabou o dinheiro, ele se encontrou cuidando de porcos e passando fome. E o que ele fez? Tentou resolver a situação com suas próprias forças. Ele arrumou um emprego. Ele tentou se virar sozinho. Ele tentou sobreviver sem voltar para casa. Mas chegou um ponto em que ele percebeu que seus esforços não eram suficientes. Chegou um ponto em que ele entendeu que a solução não estava nele, mas em voltar para o Pai. E quando ele voltou, não com orgulho, mas com humildade, não com exigências, mas com arrependimento, não tentando merecer algo, mas reconhecendo que não merecia nada, o pai correu ao seu encontro. O pai não esperou ele chegar em casa. O pai correu para encontrá-lo no meio do caminho. O pai não fez perguntas. O pai não deu bronca. O pai não exigiu explicações. O pai simplesmente o abraçou, o beijou, mandou trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias e fez uma festa. E essa é exatamente a postura de Deus com você hoje. Ele não está esperando você resolver tudo sozinho para depois aceitar você de volta. Ele está correndo ao seu encontro no meio do seu vale. Ele não está exigindo que você mereça sua ajuda. Ele está oferecendo sua ajuda gratuitamente. Ele não está esperando você ficar forte para te fortalecer. Ele quer te fortalecer na sua fraqueza. Ele não está esperando você ter fé para te dar fé. Ele quer te dar fé na sua dúvida. Ele não está esperando você ter esperança para te dar esperança. Ele quer ser sua esperança quando você não tem esperança. E aqui está algo lindo. Quando você para de tentar sair do vale com suas próprias forças e permite que Deus te carregue através do vale, você descobre que o caminho que Ele escolhe é sempre melhor que o caminho que você tentaria fazer. O caminho de Deus pode ser mais longo, mas é mais seguro. Pode ser mais difícil, mas produz mais crescimento. Pode ser mais doloroso momentaneamente, mas produz mais alegria permanentemente. E no final, quando você olha para trás, você entende por que Deus não te deixou sair do vale correndo. Você entende por que Ele te fez atravessar cada pedra, cada curva, cada subida, porque cada passo era necessário para você se tornar quem você precisava ser. Cada lição era necessária para você receber o que Deus queria te dar. Cada dia no vale era investimento no seu futuro na montanha. Então hoje, eu quero que você faça uma escolha. Uma escolha que pode mudar completamente a trajetória da sua vida. Pare de tentar sair do vale correndo. Pare de tentar resolver tudo com suas próprias forças. Pare de tentar acelerar o processo de Deus. E em vez disso, entregue tudo nas mãos dele. Confie no processo dele. Descanse no tempo dele. Acredite na sabedoria dele. Diga para Deus: Pai, eu tentei fazer do meu jeito e não deu certo. Agora eu quero fazer do teu jeito. Tu sabes o que é melhor para mim.
Tu sabes quando é o tempo certo. Tu sabes qual é o caminho certo. Eu confio em ti. E quando você faz essa escolha, algo sobrenatural acontece. A pressão sai dos seus ombros. A ansiedade sai do seu coração. O medo sai da sua mente, porque você não está mais carregando o peso de resolver tudo sozinho. Você está permitindo que aquele que sustenta o universo sustente também a sua vida. E ele nunca falhou com ninguém que confiou nele, e ele não vai falhar com você. E agora chegamos ao momento mais importante de toda esta mensagem. O momento em que saímos da teoria e entramos na prática. O momento em que paramos de apenas entender o vale e começamos a atravessar o vale da maneira de Deus. Porque eu posso te explicar por horas sobre a teologia do sofrimento, sobre o propósito da dor, sobre o plano de Deus. Mas se você não aprender a orar no vale, se você não aprender a se posicionar espiritualmente no meio da dificuldade, todas essas palavras vão ficar apenas como conhecimento na sua cabeça, não como poder na sua vida. E Davi nos ensinou algo fundamental sobre como orar no vale. Ele nos ensinou que a oração no vale não é sobre pedir para sair do vale, é sobre reconhecer quem está no vale com você. Então vamos fazer juntos agora uma oração de travessia. Uma oração que vai posicionar seu coração na perspectiva correta sobre este momento da sua vida. Uma oração que vai alinhar sua alma com o coração de Deus. Mas antes de orarmos, eu quero que você faça algo comigo. Eu quero que você pare por um momento e reconheça onde você está hoje. Não negue a realidade. Não minimize a dor. Não finja que está tudo bem quando não está. Chame seu vale pelo nome. Se é o vale da enfermidade, reconheça. Eu estou no vale da enfermidade. Se é o vale da solidão, declare. Eu estou no vale da solidão. Se é o vale da escassez, admita. Eu estou no vale da escassez. Se é o vale da incerteza, confesse. Eu estou no vale da incerteza. Porque você só pode atravessar um vale que você reconhece que está atravessando. Você só pode sair de um lugar que você admite que está. E agora, depois de reconhecer onde você está, eu quero que você declare onde você está indo. Não onde você espera chegar, não onde você gostaria de chegar, mas onde Deus está te levando. Declare: eu estou atravessando este vale. Não, estabelecendo residência nele. Declare: eu estou caminhando para a vitória que Deus já preparou para mim. Declare: eu estou sendo transformado neste processo para algo maior do que eu posso imaginar. E agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti hoje, não escondendo minha dor, mas trazendo minha dor para a Tua presença. Eu reconheço que estou no vale, eu reconheço que estou ferido, eu reconheço que estou cansado e às vezes com medo, mas eu também reconheço que Tu estás comigo neste vale. Tu não me trouxeste até aqui para me abandonar. Tu não permitiste esta dor para me destruir. Tu tens um plano, mesmo quando eu não consigo enxergá-lo. Pai, eu declaro hoje que este vale não é meu endereço final. Eu estou atravessando, não me estabelecendo. O que parece sombra de morte é apenas evidência de que há luz do teu rosto em algum lugar. Perdoa-me por todas as vezes que tentei sair deste vale com minhas próprias forças. Perdoa-me por todas as vezes que questionei tua bondade por causa das minhas circunstâncias. Perdoa-me por todas as vezes que permiti que o medo fosse mais alto que minha fé. Hoje eu escolho confiar em Ti, mesmo quando não entendo. Eu escolho crer em Ti, mesmo quando não vejo. Eu escolho Te adorar, mesmo quando dói. Tu estás andando comigo neste vale, transformando minha maior dor na minha maior glória. Tu estás usando este tempo difícil para me preparar para algo que vai surpreender até mesmo o meu próprio coração. Eu declaro que não vou morrer neste vale. Eu vou ressuscitar deste vale mais forte, mais sábio, mais parecido com Jesus do que quando entrei nele. Carrega-me quando eu não conseguir andar.
Sustenta-me quando eu não conseguir ficar em pé. Fala comigo quando o silêncio for ensurdecedor. Guia-me quando o caminho for confuso. E quando eu sair deste vale, não se, mas quando, que eu possa olhar para trás e ver que cada passo foi necessário, cada lágrima teve propósito, cada noite escura estava preparando um amanhecer glorioso. Em nome de Jesus, que também atravessou o vale mais escuro e venceu, eu oro. Amém. Agora eu quero te contar sobre a promessa oculta que está no centro de toda esta mensagem. Uma promessa que pode mudar completamente sua perspectiva sobre este tempo difícil da sua vida. É a promessa de que seu vale está produzindo o seu salmo. Deixe-me explicar o que quero dizer. O Salmo 23, que consolou bilhões de pessoas ao longo da história, não foi escrito numa montanha, foi escrito num vale, não foi escrito num palácio, foi escrito numa caverna. Não foi escrito num momento de triunfo, foi escrito num momento de tribulação. E isso nos ensina algo profundo sobre o propósito da dor na nossa vida. Sua dor atual não está apenas produzindo sua vitória futura. Está produzindo seu testemunho futuro. Não está apenas gerando sua cura, está gerando sua capacidade de curar outros. Não está apenas criando sua libertação, está criando sua unção para libertar outros. Pessoas que nunca passaram por vales profundos não podem consolar corações quebrantados. Pessoas que nunca enfrentaram escuridão real não podem ser luz para outros na escuridão. Pessoas que nunca precisaram de milagre não sabem como orar por milagres. Mas você que está atravessando este vale agora está sendo qualificado para um ministério que você nem imaginava. Você está sendo preparado para ser instrumento de consolação na mão de Deus. Você está sendo moldado para ser canal de esperança para pessoas desesperadas. Você está sendo refinado para ser voz profética para corações quebrantados. E aqui está algo lindo. Quanto mais escuro o vale que você atravessa, maior será a luz que você carregará para outros. Pense em algumas das pessoas que mais impactaram sua vida espiritualmente. Aposto que a maioria delas passou por grandes dificuldades. Aposto que elas conheciam dor de perto. Aposto que elas entendiam sofrimento, não apenas teoricamente, mas experiencialmente. Porque há uma autoridade espiritual que só vem através do vale. Há uma unção que só é desenvolvida na fornalha. Há uma compaixão que só nasce no coração, que foi quebrantado e depois curado por Deus. E Deus está fazendo isso em você agora. Ele não está apenas te levando através deste vale para você ser livre. Ele está te levando através deste vale para você ser instrumento de liberdade para outros. Ele não está apenas te curando para você ser saudável. Ele está te curando para você ser curador. Ele não está apenas te restaurando para você ser restaurado. Ele está te restaurando para você ser restaurador. Por isso que é tão importante você atravessar este vale da maneira certa. Com fé, não com amargura, com esperança, não com ressentimento, com gratidão, não com revolta. Porque a maneira como você atravessa o vale determina o que você leva do vale. E o que você leva do vale determina o que você pode dar para outros. Se você sair do vale apenas aliviado, você só pode oferecer alívio temporário para outros. Mas se você sair do vale transformado, você pode oferecer transformação permanente. Se você sair do vale apenas sobrevivente, você só pode ensinar outros a sobreviver. Mas se você sair do vale vencedor, você pode ensinar outros a vencer. E aqui está algo que pode soprar esperança no seu coração hoje. Seu vale tem data de validade. Não é permanente, não é eterno. Não é a sua identidade final. As Escrituras dizem, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura toda a vida. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Seu choro tem prazo para acabar. Sua dor tem limite estabelecido.
Sua noite escura tem amanhecer garantido, e quando chegar essa manhã, e ela vai chegar, você vai entender por que tudo isso foi necessário. Você vai ver como Deus usou cada lágrima, cada oração, cada momento de desespero para te preparar para algo maior do que você podia imaginar. Você vai olhar para trás e ver que o que parecia o fim era apenas o meio, o que parecia destruição. Era apenas construção, o que parecia castigo era apenas preparo. E então você vai fazer o que Davi fez. Você vai pegar sua experiência no vale e transformá-la em cântico de vitória. Você vai pegar sua dor e transformá-la em unção. Você vai pegar sua história de sofrimento e transformá-la em fonte de esperança para outros, porque essa é a economia de Deus. Ele não desperdiça nada, ele não permite dor sem propósito. Ele não permite vale sem vitória do outro lado. Tudo, absolutamente tudo, que você está passando hoje tem um propósito no plano dele para a sua vida. E quando você entender esse propósito, quando você vir o quadro completo, você vai se alegrar até mesmo pelas lágrimas que chorou. Porque elas não foram lágrimas perdidas, foram lágrimas de investimento. Não foram lágrimas de derrota, foram lágrimas de preparação. Não foram lágrimas de fim, foram lágrimas de recomeço. E agora, enquanto caminhamos para o final desta palavra, eu quero que você faça uma escolha final. Uma escolha que vai determinar como você vai viver a partir de hoje. Você pode escolher se ver como vítima do vale ou como vencedor em formação. No vale, você pode escolher se ver como pessoa que está sofrendo sem sentido ou como pessoa que está sendo preparada com propósito. Você pode escolher se ver como alguém que Deus abandonou ou como alguém que Deus está moldando. E eu te desafio hoje a escolher a segunda opção, não porque é mais fácil, mas porque é mais verdadeira. Não porque elimina a dor, mas porque dá sentido à dor. Não porque muda suas circunstâncias imediatamente, mas porque muda você no meio das circunstâncias. E quando você muda, tudo muda. Quando sua perspectiva muda, sua experiência muda. Quando sua fé muda, sua realidade muda. Então, como você vai sair desta mensagem hoje? Como pessoa desencorajada que ouviu palavras bonitas, mas continuou na mesma mentalidade. Ou como pessoa renovada que recebeu revelação e decidiu caminhar de maneira diferente. A escolha é sua. Mas eu oro que você escolha ver seu vale como Davi viu o dele. Como passagem, não como prisão. Como escola, não como punição. Como preparação, não como destruição. E se você está disposto a fazer essa escolha, se você está pronto para atravessar seu vale da maneira de Deus, então eu quero que você escreva nos comentários uma declaração de fé. Escreva: eu confio no tempo de Deus. Escreva: meu vale tem propósito. Escreva: eu não vou morrer neste vale. Escreva: Deus está comigo. Porque quando você declara com sua boca o que Deus já declarou sobre sua vida, você libera o poder do céu para trabalhar na sua situação. E eu profetizo sobre você hoje: você não vai morrer neste vale. Você vai sair dele mais forte, mais sábio, mais ungido do que jamais foi. Seu maior teste está se tornando seu maior testemunho. Sua maior dor está se tornando sua maior unção. Seu vale mais escuro está gerando sua luz mais brilhante. E um dia, pessoas que estão passando pelo mesmo vale que você está passando, hoje vão ouvir sua história e encontrar esperança. Vão ver sua vitória e ganhar coragem. Vão conhecer seu testemunho e receber fé. Porque esse sempre foi o plano de Deus: transformar seus vales em salmos, transformar sua dor em poder, transformar sua história de sofrimento em fonte de esperança para outros. E isso está acontecendo em você agora, mesmo que você não consiga ver ainda. Confie no processo, confie no tempo, confie no Deus que nunca falha. Você não vai morrer neste vale, você vai ressuscitar dele glorioso. Em nome de Jesus. Amém.